Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no AQTalk, podcast oficial aqui da AQTech. O meu nome é Marina, sou formada em Engenharia de Produção Elétrica, trabalho aqui na AQTech há 6 anos e sempre estive aqui na área comercial. E hoje eu serei a host desse episódio, assim, tô me sentindo muito chique com esses equipamentos todos. É a minha primeira vez aqui, então, né? E quem tá aqui comigo hoje é o Marcos Nishioka, ou Marquito, né, como eu gosto de chamar. Ele que é responsável aqui na AQTech pelo desenvolvimento de produtos na área das eólicas. Se você também quiser aproveitar e se apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória. Beleza. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, não sei, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu me apresentei na última vez. Eu sou o Marcos Nishioka, eu sou o principal responsável pelos produtos na parte de eólicas, como a Marina falou. Eu sou engenheiro mecânico, até o final do ano, né, se tudo der certo, espero que sim, eu vou ser mestre em vibrações e acústica também. Eu também tô na AQTech faz mais ou menos uns 6 anos, vai fazer 6 anos agora em julho. Eu acho que dentro da minha carreira aqui dentro da AQTech, eu me especializei bem mais na parte de eólicas, né? Eu acho que por uma familiaridade a mais com o assunto mesmo, né? Eu acho que também, para uma pessoa da minha idade, né, a questão das energias renováveis, ela tá sempre em voga, e sendo assim, né, sempre me atraiu bastante o assunto de eólicas, e por isso que eu resolvi me especializar mais nessa parte. E hoje a gente tá aqui para falar desses cataventões enormes que a gente tem por aí, né? Isso aí, né? Hoje o nosso tema, então, né, vai ser parques eólicos, mas aqui no nosso podcast, né, vai rolar muito papo sobre o setor elétrico de forma geral, né? Principalmente sobre o setor de geração de energia, que é onde a AQTech está inserida, né? Manutenção preditiva, enfim. A gente está planejando muito conteúdo legal aí para os próximos episódios. Então, assim, acho que antes da gente começar a falar sobre parques eólicos, né? Eu queria passar aqui as nossas redes sociais para quem ainda não acompanha a gente, então já comecem a acompanhar, né? O nosso Instagram, que é @aqtech.powerprognostics. O nosso site, que é www.aqtech.com. Lá tem bastante informação da empresa, nossa história, mais detalhes das nossas soluções. E LinkedIn também, e o canal do YouTube, você digita lá AQTech Power Prognostics que você vai encontrar a gente lá. Fechou? Então, Marquito, bora começar. Eu acho que é legal a gente começar de uma forma bem introdutória, né? Para que todo mundo consiga ficar aí na mesma página. Acho que a gente podia começar falando sobre esses cataventos, né? Assim, o que é conceitualmente uma turbina eólica, se você puder compartilhar aí com a gente. Então, uma turbina eólica, acho que até voltando ao episódio anterior, que a gente falou sobre turbinas hidrelétricas, né? Sobre centrais hidrelétricas no geral. Se você não viu ainda, inclusive, né? Dá uma conferida lá. Da mesma forma que as turbinas hidrelétricas, elas transformam energia cinética, né, do fluxo de água em energia elétrica, foi utilizado, né, um conceito muito parecido para a parte de turbinas eólicas, né? Ao invés de a gente usar água como esse fluido de trabalho, né, como esse fluido que a gente vai extrair essa energia cinética, a gente consegue também utilizar o vento, né? Afinal, é um fluido que a gente consegue captar, né, a partir por exemplo, né, desses conceitos de turbinas eólicas. Dessa forma, gerar energia desse jeito, né? Interessante dizer, né, que as primeiras turbinas eólicas, né, não necessariamente elas tinham a mesma cara dos cataventões que a gente tem hoje, né? E a gente brinca que eles são cataventos porque eles têm um design muito parecido com o que a gente via de cataventos no passado, né? De moedores de cana e assim por diante. É interessante ver que esse design ele foi evoluindo conforme o tempo foi passando, né? Por diversas empresas, diversos fabricantes que a gente tem hoje. Hoje eu acho que o design mais padrão que a gente tem é aquela imagem daquele aerogerador que tem um eixo horizontal, 3 pás, né? E é grande pra caramba. Acho que é o design mais aceito, né? Até engenheirística e socialmente aceito. Quando a gente pensa numa turbina eólica, a gente pensa nisso. Mas é interessante falar que ela não é só isso, né? Não existe só esse tipo de turbina eólica. A gente também tem turbinas de eixos verticais, né? Que elas giram verticalmente, né? Ao invés de girar horizontalmente, como é o caso das padrões que a gente conhece. A gente também tem turbinas eólicas, principalmente da parte de geração distribuída, né? Que elas não giram at all, assim, né? Elas funcionam a partir da sua própria ressonância, que é um conceito novo que está sendo inserido aí dentro do mercado. Mas eu acho que, antes da gente falar especificamente sobre turbinas eólicas, como é uma coisa bem ampla, tem diversos designs, eu acho que eu vou deixar claro aqui que o que a gente vai discutir hoje, principalmente, são as turbinas, entre aspas, padrão, né? Aquilo que a gente imagina quando pensa em turbina eólica, né? Como eu falei,
essa torre que tem 3 pás e que gera energia, grandes quantidades de energia, também pelo fato de que normalmente tem colocadas várias uma atrás da outra, né, para pegar esse vento e gerar energia elétrica dessa forma. E assim, pensando, eu consigo ter ela aqui visualmente, né, na minha cabeça, mas eu entendo que deve ter muitas partes específicas, né, então você consegue falar pra gente como é que funciona e quais são as partes que compõem aí o aerogerador? Certo. Então, primeiro de tudo, né, como eu falei, o design ele foi evoluindo, né, conforme o tempo foi passando e conforme a gente vai descobrindo mais formas de gerar energia eólica de uma maneira mais otimizada. Mas, essencialmente, né, tem 4 partes desse aerogerador padrão que a gente tem que não mudam, né? Quando a gente olha para o aerogerador de longe, né, a gente vê principalmente 4 pedaços. A gente vê a fundação, né, que é onde o aerogerador é instalado. E aqui muda muito, né, se ele está instalando ele dentro de um terreno mais arenoso, dentro de um terreno um pouco mais montanhoso, enfim, né, existe todo um estudo para se fazer uma fundação. Na fundação é montada a torre, né, que é aquilo que mantém o aerogerador de pé, né. A torre, por sua vez, também pode ser feita de vários tipos, né. A gente tem torres de concreto, a gente tem torres de aço também. Está se popularizando até algumas torres feitas com madeira junto também dentro dos seus materiais. É bem interessante ver a ciência das torres. Segurando os 2 principais componentes, principais partes, na verdade, né, do aerogerador, a torre, ela cumpre a função de segurar aquilo que a gente chama da nacelle, que é quem abriga todos os componentes eletrônicos mais importantes. E a nacelle, por sua vez, abriga o rotor, que é aquilo que a gente vê rodando, né? Então, essas são as principais 4 partes, né, do aerogerador que raramente mudam. Dentro da nacelle, a gente ainda tem mais algumas coisas interessantes lá dentro, né? O rotor, por sua vez, né, quem já teve a oportunidade de ver uma turbina eólica girando, né, e ver uma turbina eólica ao vivo, a gente tem um aparato mecânico, né, que gira muito lentamente, né? E esse giro muito lento, do ponto de vista de eletrônica de potência, ele é muito difícil da gente fazer uma conversão em energia elétrica, né? Então, como é muito difícil fazer essa conversão, a gente tem 2 soluções, né? Uma delas, a gente aceita essa dificuldade, né? Que são as turbinas que a gente chama de direct drive. A gente pega essa energia eólica, essa energia rotativa em baixíssima rotação e consegue fazer essa conversão em energia elétrica a partir de uma eletrônica de potência muito mais rebuscada. Ou a gente faz uma transmissão para ela, né? Da mesma forma que a gente tem uma transmissão de carro que pega a rotação do motor do carro, né, que é muito mais rápida e transfere para as rodas de um jeito mais lento, a gente consegue fazer o processo inverso nas turbinas eólicas a partir de um multiplicador. Aí, esse multiplicador, por sua vez, é conectado num gerador e esse gerador, né, que transforma esse movimento rotativo, né, em energia elétrica. Então, basicamente, são esses os 2 principais tipos que a gente tem de design de aerogeradores, né, os direct drive e os com gearbox, né, ou com multiplicador. E cada um deles também tem as suas nuances, né? Quando a gente fala de turbinas com gearbox, como você precisa botar uma caixa de engrenagem lá dentro, né, uma transmissão lá dentro, elas normalmente têm uma nacelle um pouquinho mais comprida, né? Então eu vou até pedir pro nosso editor, se for possível, botar uns exemplos assim na tela para mostrar o que é um aerogerador com transmissão e um sem. Por sua vez, né, os que são direct drive, a gente consegue deixar uma nacelle um pouquinho mais curtinha. Aí ela sendo um pouquinho mais curtinha, fica mais... como você não precisa colocar lá, tem outras nuances de espaço ali dentro, né, na hora de você fazer o projeto dele. As pás, né, dos aerogeradores, quando a gente fala de magnitude, tudo depende muito do quanto de energia a gente está extraindo por aerogerador no seu cerne, né, por unidade geradora, né, que a gente chama. Se a gente tem turbinas muito grandes, né, que a gente está passando aí hoje em dia, né, a gente já está falando de aerogeradores que tem 15 megawatts, até existem projetos de mais de 20 megawatts de aerogeradores, a gente está falando de pás de mais de 100 metros, né, de comprimento. No Brasil, hoje principalmente, né, a gente tem aerogeradores com uma magnitude um pouquinho menor, né, estão sendo comissionados aerogeradores de 5 megawatts até 6 megawatts, mas mesmo assim essas pás elas são bastante grandes, né, pás com mais de 50 metros de comprimento, que por sua vez também, né, acarretam diversas dificuldades mecânicas, né, e eu acho que tudo isso faz parte do
processo da geração eólica, né? Mas mesmo assim, né, o aerogerador, ele, falando das suas partes, né, no cerne dele, essas partes não mudam, né? Fundação, torre, nacelle e rotor, desde que, né, a gente faça essa conversão da maneira mais otimizada possível, né? E você, pensando como um fabricante de aerogerador, você vai correr atrás de todas essas limitações, vamos dizer assim, mecânicas que são impostas por essa forma de gerar energia, e dessa forma conseguir fazer as suas luzes ficarem acesas, né? Mais ou menos isso. Show, Maicon, depois, hein? Providencia essa fotinho aí com todos os nomes que o Marcos agora contou aqui pra gente, tá? Acho que ficou claro, né? Deu para entender bastante do funcionamento, assim, das partes do aerogerador, né? Marquito, agora você consegue contar pra gente como que esses parques eólicos, eles se inserem na rede elétrica? Como é que funciona? Quais são os desafios que normalmente são encontrados, enfim? Os aerogeradores, como o vento, né? Ele é um fenômeno estocástico, né? Tem hora que venta, tem hora que não venta. Diferente de, por exemplo, de uma hidrelétrica, que você tem um reservatório, que daí você consegue guardar mais água para quando em períodos de maior estiagem, enfim. No vento você não tem esse tipo de luxo, vamos dizer assim, né? Então, já que o vento ele é mais intermitente, existem formas de você aproveitar isso de uma maneira melhor ou pior. Primeiro de tudo, né, vamos falar sobre o vento ser estocástico, né, o vento ser intermitente. Não apenas tem dia que venta, tem dia que não venta, tem dia que venta muito, tem dia que venta pouco, tem dia que venta mais ou menos, né? Dessa forma, né, a gente tem alguns mecanismos, né, dentro do aerogerador que fazem com que a gente tenha um aproveitamento melhor, né, do vento quando ele está mais alto, do vento quando ele está mais baixo, né? São mecanismos também que controlam a direção do vento, né? Tem dia que o vento vem do norte, tem dia que o vento vem do sul. Todos esses mecanismos, né, a saber, o que controla a angulação das pás por conta da velocidade do vento se chama pitch, e o mecanismo que faz a giragem, vamos dizer assim, né, que gira a nacelle em direção ao vento, se chama yaw. Esses mecanismos, eles têm esse intuito, né, de aproveitar ao máximo possível essa intermitência que o vento tem, né, contornar, vamos dizer assim, o problema da intermitência. E eles não são perfeitos, né? Os aerogeradores, eles sempre têm uma característica de gerar energia de uma maneira com uma frequência, né, uma frequência elétrica bastante variável, né? E dessa forma você não consegue simplesmente ir lá e inserir o aerogerador dentro da rede elétrica, porque senão vai dar ruim fazendo isso. E por isso também que a gente tem alguns aparatos de eletrônica de potência que conseguem fazer essa conversão de energia mais variável, né, de frequência mais variável, em uma energia que você consegue inserir dentro da rede. Falando em inserir dentro da rede, né, normalmente os aerogeradores, eles não são instalados sozinhos, né? Você não vai instalar uma turbina eólica, você vai instalar todo um parque de turbinas eólicas com dezenas, às vezes centenas de aerogeradores. E nesses parques eólicos, para cada certa quantidade de aerogeradores, você tem também algumas subestações que fazem com que a gente, entre aspas, concentre essa energia que está sendo gerada pelos aerogeradores num único lugar, e esse lugar é que vai entrar na transmissão e vai fazer essa conexão da turbina com a rede elétrica, né, com o sistema integrado nacional, né, que a gente tem. Eu estou falando da realidade do Brasil, mas o resto do mundo ele funciona relativamente parecido, né? Apesar de nem todas as redes elétricas do mundo serem integradas como a do Brasil, né? Elas são bastante similares nesse sentido, né? A gente concentra a energia gerada de cada uma das unidades geradoras em uma subestação, e essa subestação é que transfere essa energia pro resto, né, onde ela vai ser consumida, enfim, né, para as unidades de distribuição no geral. Ainda tem uma questão nova, né, que estão sendo desenvolvidas também, é aquilo que a gente chama de parques híbridos e parques com armazenamento também, né? Como eu falei, o vento às vezes ele tem dia que venta muito, tem dia que venta pouco. Nos períodos que tem muito baixo vento, como várias regiões dependem da energia eólica para sobreviverem, vamos dizer assim, né? Você consegue aproveitar os dias que tem mais vento para armazenar a energia, que são dias que você consome menos também, né? Então existem parques eólicos com bancos de baterias para segurar essa energia. Existe um grande esforço de estudo para que a gente consiga também
seria essa energia em excesso, vamos dizer assim, né? Com hidrogênio verde também. Eu acho que uma grande frente de estudos que a gente tem aí dentro. E no geral, né, a forma de você também, dentro desses parques híbridos, né, de você aproveitar essa intermitência, é colocando placas solares junto das turbinas eólicas, né? As placas solares, a gente tem alguns coeficientes invertidos, vamos dizer assim, né, de geração, que nos períodos que tem mais sol, normalmente venta menos. E vice-versa, normalmente a gente venta mais à noite. Então, se a gente consegue ver um equilíbrio bom nisso, né, e consegue armazenar bem essa energia excedente que as duas fontes de energia conseguem gerar no mesmo lugar, a gente tem uma geração de energia de uma forma um pouco mais estável dessa forma, né? E esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje dentro da energia eólica, né, que é a instabilidade da sua geração, né, a intermitência dessa geração, como eu tinha comentado antes. Dessa forma, né, o design de turbinas eólicas e o design da rede elétrica em torno das usinas eólicas, dos parques eólicos, ela tá bem relacionada a isso, né, de como que a gente consegue armazenar bem essa energia, como que a gente consegue contornar bem essas intermitências de uma maneira que a gente tem, como eu falei, as luzes sempre acesas, né, nos períodos quaisquer que sejam eles, né. Obrigada, Marquito, bem legal a tua contribuição aqui. A gente sabe, né, que no Brasil a energia eólica ela representa uma parcela significativa da nossa matriz energética, né? Acho que é uma das fontes que mais crescem. Sim, não? Me diga. Qual que é a importância da energia eólica na matriz energética brasileira, comparada aos outros países, né? E o que você vê aí de evolução futura? Certo. Com relação a crescer na matriz energética mundial, né, a energia eólica é uma das, né, ela está sempre disputando muito com a energia solar também, né? Quem que é o posto de quem mais cresceu, né? E qual é a que mais contribui para a matriz energética no mundo, né? Com relação principalmente à questão de renováveis. No Brasil, isso não é exceção, né? Hoje a gente tem dados bem atualizados de que faz poucos meses que a energia solar passou a energia eólica com relação à sua importância, mas a energia eólica é hoje a terceira fonte principal de energia elétrica no Brasil inteiro, né? Correspondendo aí na faixa dos seus 12% a 15% de contribuição na matriz global, né, que a gente tem. Claro, a gente ainda está longe dos mais de 50% da parte de hidrelétricas, né? Mas considerando que as fontes hidrelétricas elas não crescem na mesma taxa das fontes eólicas, né? Existem até estimativas quando que as eólicas talvez passem as fontes hidrelétricas, não só no Brasil, como no resto do mundo também, né? Países que são mais desenvolvidos na parte de eólicas, como por exemplo a Holanda, né? Ou a Dinamarca, já tem praticamente mais da metade da sua fonte de energias com fontes renováveis, né? Se for contar solar e eólicas. Dessa forma, né, a gente tem um crescimento grande também em outros países que já são mais desenvolvidos com relação a isso. O desenvolvimento de offshores também, né? Quando a gente coloca uma turbina eólica fora, né, do terreno, né? Ou colocar ela no meio do mar, tem crescido bastante, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. No Brasil, na verdade, a gente ainda não tem eólicas offshore em 2024, né? A gente tem só os projetos sendo executados e previsões para que eles saiam em 2026, mais ou menos, né? Mas mesmo assim, são projetos bastante relevantes, né? E considerando que o Brasil também tem experiência de trabalhar, né, dentro do mar, né? Com, por exemplo, extrações de petróleo e assim por diante, faz sentido, né, a gente ter turbinas eólicas também no meio do mar. Então, a importância da matriz das energias eólicas para a matriz brasileira ela é bastante grande, né? A terceira maior, como eu comentei. Com certeza também existe um estímulo grande para a gente receber esses mais aerogeradores, né, que estão vindo para nossa matriz. Principalmente porque isso não é tão falado assim, né? Mas os ventos vindos do Nordeste brasileiro, que é a região que mais gera energia eólica no Brasil, eles são os ventos de maior qualidade que a gente consegue encontrar no mundo, né? Existem regiões do Ceará, por exemplo, que tem mais de 10 metros por segundo de média, de ventos média, né? De ventos por dia. Então, dentro de um período de quase um ano, né, de análise. Então, são ventos muito constantes e muito bons, né, para que a gente faça esse tipo de geração. Por isso também que existe um incentivo tão grande, principalmente na região nordeste do Brasil, para que se instalem mais turbinas eólicas lá, né? Hoje, existem estados, né, no nordeste que são quase que 100% abastecidos, né, por energia eólica, né? Se a gente for ver dentro de rankings da ANEEL, por exemplo, né, que mostram, por exemplo, né, Rio Grande do Norte já teve esse tipo de situação. Um
dia que foi 100% eólica dentro do nosso sistema elétrico, né? Dentro do sistema deles, perdão, né? Então, esse é o tipo de situação que mostra, né? Como a energia elétrica advinda de fontes eólicas, ela é bastante importante dentro da nossa matriz, né? E como existem incentivos muito grandes para que isso continue sendo verdade. Muito legal, né? Ver a importância da energia eólica na matriz energética brasileira e também no mundo, né? Mas eu imagino que a gente está pensando muito no cenário perfeito, né? Imagino que esses aerogeradores devem ter muito problema, né? Ter muita falha aí no dia a dia. Então, bora entrar um pouquinho ali falando da manutenção preditiva, né? Que acho que o Marquito é a melhor pessoa aí para falar disso com a gente, né? Como é que você acha que a manutenção preditiva ela pode contribuir para fazer com que as turbinas continuem aí rodando? Tá, primeiro de tudo, fico lisonjeado. Tem melhores pessoas pra falar de manutenção preditiva do que eu, mas mesmo assim, eu fico lisonjeado com o comentário. Como você falou, né, Mar? Eu acho que num mundo perfeito, né, a gente vai lá, instala as turbinas, elas vão funcionar. Tudo funciona de uma maneira linda. Só que não é bem assim, né? Toda usina eólica exige muita manutenção. Existem vários estudos recentes e mais antigos, inclusive, também, falando sobre como manutenção ela é uma parte muito importante dos custos envolvidos na parte de eólicas, né? Então, existem estudos que chutam esse número até acima de 30%, né? Então, quando a gente faz uma instalação eólica, mais de 30% do ciclo de vida dela vai ser só de manutenção. A gente sabe que manutenção é muito importante para que essas turbinas continuem rodando, né? Como a gente até tinha comentado no podcast passado, né? Existem formas e formas da gente fazer essa manutenção. E vou trazer novamente o conceito de manutenção preditiva, do que é manutenção preditiva, e comparado com o resto dos outros tipos de manutenção, porque se eu só falar manutenção preditiva e a pessoa não tiver escutado o podcast passado, talvez não entenda. A manutenção preditiva é quando a gente instala sensores para que a nossa máquina nos diga, vamos dizer assim, né? Que a gente consiga interpretar o que está acontecendo com essa máquina de uma maneira que a gente sabe exatamente quando e o que fazer com a máquina caso ela tenha algum tipo de sinal estranho, né? A manutenção preditiva, a gente diria assim, né? Que ela pode ser aplicada, bem dizer, a qualquer máquina, a qualquer tipo de equipamento que exija manutenção, né? Ou seja, pode ser aplicado a qualquer equipamento, porque todo equipamento em algum momento vai precisar de manutenção. Dentro de um aerogerador, normalmente as partes que mais exigem esse tipo de atenção são as partes que a gente tem maior dificuldade de fazer a manutenção de uma maneira simples, né? Existem formas da gente fazer essa manutenção e existem necessidades da gente fazer essa manutenção, por exemplo, dentro de uma troca, né? Então a gente vai fazer uma troca de um componente grande, isso exige um guindaste, isso exige que o componente seja retirado, um componente grande seja retirado, por exemplo, o rotor da turbina seja inteiro retirado, colocado no chão, para que daí a gente faça uma operação e depois coloque o rotor de volta no lugar. Então tudo isso, né, contribui para que a gente sempre maneje de uma maneira interessante para manutenção que vai dar menos problema para a gente no futuro, né? Então, voltando, né, à questão de o que é manutenção preditiva, né? A gente tem as manutenções que a gente chama de corretivas, que a hora que quebrar vai ser necessário a gente fazer um tipo de correção. Só que as corretivas, elas nem sempre são muito interessantes, porque você nunca quer fazer uma corretiva. Porque se alguma coisa quebra, você vai precisar botar ela de volta no lugar e o principal problema, você nunca sabe quando que ela vai quebrar, né? Então, a corretiva é aquilo que você não quer fazer. As preventivas, né, evitam que você faça essas corretivas. Então, de tempos em tempos, você vai lá, faz alguma coisa dentro da turbina, mantém ela rodando de uma maneira boa e desse jeito você sabe que não vai ser necessário fazer uma corretiva, pelo menos não por um período de tempo. Só que o problema das preventivas, novamente, né, que a gente não vê quando esse tempo vai acontecer, né? Então, se você faz uma preventiva muito frequentemente, você corre o risco de pagar demais por manutenção. Se você faz muito pouco preventiva, não corre o risco de ter que fazer uma corretiva. Então, na preditiva, como a gente está instalando os sensores e a máquina está, entre aspas, está dizendo o que precisa fazer, você consegue manejar dentro das suas rotinas de preventiva quando que deve ser feita uma coisa ou outra, né?
É muito comum o termo, né, up tower dentro da manutenção de aerogeradores. E o que é isso? Uma manutenção up tower é aquela manutenção que você consegue ir lá, subir no seu aerogerador e fazer a troca lá dentro da nacelle sem ter a necessidade de nenhum guindaste. E esse é o melhor tipo de manutenção que você pode fazer do ponto de vista de custo, né? Que é o tipo de manutenção que não exige que você contrate um guindaste que passa de centenas de milhares de reais por dia de aluguel, né? O aluguel desse guindaste, né? E quando a gente fala de fazer uma manutenção up tower, a gente fala de o que o meu sistema pode dizer para mim que tem de errado dentro do meu aerogerador, que eu consigo fazer essa correção up tower sem, novamente, a necessidade de guindaste, a necessidade de uma troca grande. Então, normalmente os componentes que mais se beneficiam disso são os componentes daquilo que a gente chama de trem de potência do aerogerador. E quais são esses componentes de trem de potência? É tudo que tem a ver com o rotor principal, né, que é o cataventão, que tanto que a gente tá falando lá dentro, né? A caixa de transmissão quando ela é presente e o seu gerador. Então, tudo que tem a ver com isso se beneficia muito da manutenção preditiva, né? E como é que a gente normalmente faz isso aqui dentro da QTEC, por exemplo, né? A gente instala sensores nesse drivetrain, trem de potência, né, drivetrain. E esses sensores de vibração, eles nos dizem, a partir da sua leitura, o que está acontecendo com o aerogerador. De uma maneira muito análoga àquilo que a gente explicou na parte de eólicas, de hidráulicas, perdão. Já que a filosofia é mais ou menos a mesma, né? Até as metodologias desse tipo de manutenção preditiva são muito parecidas, né? Então, em resumo, né? Por que é tão importante a gente se utilizar de uma manutenção preditiva em aerogeradores? Se a gente consegue prever o que está acontecendo com um aerogerador, com todos os aerogeradores que eu tenho dentro do meu parque, eu consigo planejar melhor as minhas manutenções e dessa forma, se eu consigo planejar melhor as minhas manutenções, eu gasto menos com manutenção e também, né, eu gasto menos com manutenções muito grandes, né? Porque eu consigo, por exemplo, fazer com que uma troca ou fazer com que alguma manutenção que possa acontecer up tower aconteça up tower e não se desenvolva numa manutenção de grandes componentes, né? Um excelente exemplo disso são as caixas de engrenagem, né? As transmissões, as gearbox. As gearbox, quando elas têm algum problema no seu eixo de mais alta velocidade, esse é um eixo que ele normalmente consegue ser trocado up tower. Então, se você detecta um problema no eixo de alta velocidade, você impede que, se ele quebrar, por exemplo, ele reverbere, vamos dizer assim, né, esse defeito pro resto da gearbox. Que o resto da gearbox, talvez, muitas vezes ele não consegue ser trocado up tower, né? Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa com as suas planetárias ou acontecer alguma coisa com o seu próprio eixo principal, você normalmente não consegue fazer algum tipo de manutenção de uma maneira up tower. Você necessita de um guindaste para fazer algum tipo de ação. Então, dessa forma, né, se a gente consegue prevenir isso, né, a gente vai gastar muito menos com manutenção. Então, eu diria até, né, parques eólicos, turbinas eólicas são alguns dos, se não o ativo de geração de energia que mais se beneficia de manutenção preditiva, né? Os seus defeitos, eles progridem rápido, portanto, né, faz sentido você querer vê-los o mais cedo possível. Você tem muitos ativos, então se você tem uma manutenção preditiva permanente, que a gente chama, né, um sistema permanente lá instalado, você consegue ver tudo de uma maneira online, né? Então é muito mais fácil. E normalmente os parques eólicos são colocados em regiões bem remotas, né? Então você não quer dirigir 200 quilômetros até a sua turbina para conseguir ver o que está acontecendo com ela, né? Então esse é o tipo de situação que faz bastante sentido. Como são muitas turbinas e você tem um fluxo de dados bem interessante, né? O quanto mais você consegue automatizar esse processo, quanto mais você consegue aplicar rotinas inteligentes para fazer esse tipo de manutenção preditiva, melhor você se beneficia desses benefícios da preditiva. Então acho que é por isso que faz tanto sentido, né, esse mundo de preditivas existir para a parte de eólicas, né? E também eu diria que é um dos principais motivos para a gente investir tanto o nosso trabalho aqui dentro da QTEC para esse setor, né? O Marquito, você falou dos sensores de vibração, né, que a gente coloca aí no drivetrain, por exemplo. É só isso que a gente monitora aqui no nosso equipamento da QTEC? Só vibração? Se quiser aprofundar um pouquinho, contar um pouquinho pra gente.
Tá certo. Os sensores de vibração, eles são muito úteis, né? Primeiro por conta da grande quantidade de defeitos que você vai conseguir pegar no aerogerador, né? E também do quanto eles conseguem ser precoces com relação à sua detecção. Então você consegue detectar muito rapidamente, né, algum defeito que está se desenvolvendo na máquina, e dessa forma também consegue chegar num diagnóstico mais rápido, né, a partir dos sensores de vibração. Isso, inclusive, não sou só eu falando, são normas internacionais, né? A ISO tem uma norma, a saber, é a 16079-2, que nessa norma eles têm alguns gráficos bem interessantes, né? E um gráfico que fala que a primeira variável que vai mudar dentro do seu aerogerador as vibrações, né? São as vibrações. Só que as vibrações, elas contam uma parte da história do que está acontecendo com ele, né? Então, existem várias outras rotinas preditivas que você pode fazer dentro do aero para fazer com que você tenha mais informação mais cedo sobre ele e uma informação mais completa, né? Então, a exemplos, a gente consegue monitorar o óleo das caixas de engrenagem, né? Ou o óleo de outras partes que são lubrificadas dentro do aerogerador. E esse óleo conta bastante história, né? Vamos dizer assim, ele diz se você tem algum tipo de particulado, ele diz se você tem qual o tipo desse particulado, né? E o que está acontecendo com essa lubrificação. É como se você fizesse um exame de sangue nessa turbina, né? Você também tem informações acústicas que te dizem bastante coisa, né? Então, a gente tem até histórias engraçadas com clientes nossos falando, poxa, o pessoal que mora perto da turbina estava escutando sons estranhos, a gente foi lá, viu que tinha alguma coisa estranha realmente acontecendo com o aero. Então, é o tipo de situação que também funciona, né? A gente utiliza monitoramento acústico do que está acontecendo com o aerogerador para saber o que fazer. Fora outras variáveis que são o que a gente chama de variáveis de processo, né? Variáveis como, por exemplo, de temperatura e variáveis com relação à própria geração, né? Então, a potência que o aerogerador tá soltando, se ele tem mais potência reativa do que potência ativa, enfim, né? Esse é o tipo de situação que a gente consegue fazer esse tipo de análise dessas variáveis de processo em conjunto com todo o resto de variáveis que você tá buscando, né? Dessa manutenção preditiva, para ver o que está acontecendo com esse aerogerador e assim chegar em algum tipo de diagnóstico. Falando especificamente do que a gente faz dentro da Aquetec, né? Eu fiz, entre aspas, essa propaganda da parte de vibrações, porque elas são muito úteis, né? E a gente monitora vibrações nos aerogeradores a partir dos nossos equipamentos que a gente vende. Hoje a gente também tem um desenvolvimento muito forte, né, para monitorar a questão do hub do aerogerador, né? Que o hub é aquele narizinho que agrega todas as pás. Então, e esse pedaço, né, do aerogerador, ele também dá bastante problema, e a gente também está fazendo bastantes ações para fazer esse tipo de monitoramento desse pedaço do aerogerador. A gente também consegue fazer monitoramento de variáveis elétricas. Falei da parte acústica, né? Nós também conseguimos instalar microfones dentro da nacelle para fazer esse tipo de detecção. E a gente também tem certos desenvolvimentos, né, e inovações que a gente está fazendo dentro da área de eólicas, que andam principalmente no sentido de manejar essa quantidade de dados que a gente gera do aerogerador, porque de nada adianta você aquisitar um monte de dados e você não conseguir interpretá-los de uma maneira otimizada, né? Então, os nossos principais desenvolvimentos na parte de inovação andam nesse manejamento de dados, e também os nossos desenvolvimentos, eles andam na direção de monitorar mais partes do aerogerador, né? Então, eu falei da parte elétrica. Outra coisa que a gente está desenvolvendo tem a ver com o monitoramento das pás do aerogerador, que também tem problemas, que também sofrem com diversos empecilhos, principalmente envolvendo intempéries do tempo, né? Raios caindo em cima dessas pás também são preocupantes. Então, os nossos desenvolvimentos, eles são principalmente para esse lado, né? De monitorar mais pedaços do aerogerador e manejar de uma maneira melhor os dados que a gente gera lá dentro, né? E que a gente consegue... e como a gente entrega essa informação para os operadores de OEM, né? OEM, operação e manutenção, no caso, né? Então, eu diria que é mais ou menos isso, né? A gente faz o monitoramento de vibrações e de outras variáveis de interesse do aerogerador, e a gente sempre busca expandir o nosso escopo e o nosso manejamento de dados da melhor maneira possível. Muito legal, né? Então a gente já falou bastante do funcionamento dos aerogeradores, parques eólicos, um pouco da matriz, né, no Brasil e no mundo, de manutenção preditiva, de monitoramento. Eu acho que agora é legal a gente contar um pouquinho da história da Aquetec, né? Como que a Aquetec está inserida nesse mercado. A gente sabe que ela tem uma bagagem aí grande no mercado de hidrelétrica, né? Então, se você puder contar um pouquinho da história de como que a gente está inserida no mercado das eólicas, falar um pouquinho das nossas soluções, dos nossos produtos,
de inovação, que você já comentou um pouco, mas se quiser detalhar um pouquinho mais do que a gente está pensando aí para o futuro. A gente entrou no mercado de eólicas de uma maneira até recente, né? Considerando que a Aquetec é uma empresa que vai fazer 20 anos esse ano e a gente atua nas eólicas faz mais ou menos uns 3 a 4 anos, né? E os nossos desenvolvimentos são um pouquinho mais antigos do que isso, claro, mas a gente realmente vende equipamentos dedicados à parte de eólicas faz mais ou menos uns 3, 4 anos. Hoje a gente tem uma solução bem consolidada, né, nessa parte do drivetrain, que é a partir do nosso hardware de aquisição que a gente chama de Vibra One. E o Vibra One Wind tem diversos canais, ele é um hardware bem flexível, né, para fazer esse tipo de aquisição, não apenas da parte de vibração, como o nome sugere, né, mas outras variáveis também. Ele é bastante versátil nesse sentido. A gente também tem uma solução já lançada que ela visa monitorar o hub, como eu falei, né, que a gente chama de Hub One. O Hub One, ele tem o principal intuito de monitorar a parte de pitches do aerogerador, né? Então, toda a parte que controla o giro do rotor principal, né, ou seja, a questão de manter o giro livre, né, de manter os mancais de rolamento de dentro desses passos, né, que é a tradução para pitch. Tudo que envolve essa base da pá, a gente monitora ali a partir do Hub One, né? Se essa pá, por exemplo, ela está se descolando do hub, ou as buchas estão se afrouxando, alguma coisa assim, a gente consegue fazer esse tipo de monitoração. Além disso, né, a gente tem bastante interesse, como eu falei, de expandir esse escopo de monitoramento, né? Então, os nossos principais desenvolvimentos hoje giram também, né, em torno da gente fazer um monitoramento da parte das pás e de outras variáveis que não tem tanto a ver com a parte de vibrações, como, por exemplo, integrações com variáveis elétricas e assim por diante, né? Eu diria que o estado atual, né, do que eu posso falar é mais ou menos isso, né, do aquilo que a gente tem de desenvolvimento hoje na Aquetec para a parte de ativos de energia eólica, né? Além disso, né, uma coisa que é muito interessante de falar sobre o mercado eólico no geral é que, primeiro de tudo, ele é muito novo se for comparar com a parte de hidrelétricas, né? Na parte de hidrelétricas a gente já está falando de uma fonte que é centenária, né? E funciona da mesma maneira há muitos anos, há muitas décadas já, né? Já as partes eólicas, elas têm revoluções, vamos dizer assim, né? De 10 em 10 anos praticamente já. E uma turbina que foi projetada há 10 anos atrás é completamente diferente da turbina que é projetada hoje, do ponto de vista de mecanismos que foram descobertos, né? Foram aprendidos conforme o tempo foi passando e as turbinas foram dando problema. Dessa forma, né? É muito difícil você encontrar pessoas, né, do ponto de vista de capacitação mesmo, né, que sabem fazer esse manejamento de dados e que sabem fazer uma análise de vibração, por exemplo, dentro de um aerogerador. Tendo esse problema em mente, a gente também oferece bastante serviço de análise, né, de aerogeradores a partir do nosso CAC, que é a nossa central de análise da condição. Esses serviços, né, eles são muito importantes, como eu falei, para que você não apenas tenha o dado nas suas mãos, mas você saiba dizer o que aquele dado está te dizendo. Que apesar de parecer simples o contexto, né, o conceito pelo menos, o meio desses detalhes todos que a gente tem, eles são bem complicados, né, e não é uma tarefa exatamente simples de você fazer uma análise de vibração num aerogerador. Por isso que a gente também oferece esse tipo de serviço, para que seja uma tarefa mais simples, né? A gente consiga ver e consiga interpretar de uma maneira melhor o que está acontecendo lá, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu só queria finalizar falando também, né, dessa parte de como que a gente faz os nossos desenvolvimentos, que uma coisa que a gente tem muito forte dentro da Aquetec é a questão dos dados, né, dos clientes. Então, quando você tem sistemas preditivos, né, sistemas de manutenção preditiva, muitos fornecedores desse tipo de solução guardam esses dados como o Smeagol guarda um anel, assim, né, uma referência do Senhor dos Anéis para quem gosta. E dessa forma, né, se eles têm essa preciosidade dos dados de uma maneira que chega a ser danosa pro dono do ativo, né? Para quem realmente interessa esse dado. E a gente tem uma filosofia completamente diferente dessa dentro da Aquetec, né? A gente tem uma filosofia de que se o ativo é desse gerente, né, de ativos, se o ativo é do cliente, o dado também deveria ser dele, né? Dessa forma a gente é muito aberto, né, que o cliente busque esse dado, né, pegue ele de uma maneira bruta, faça suas próprias interpretações, né, capacite a sua equipe para fazer esse tipo de interpretação e não apenas aceite tudo aquilo que a gente está falando dentro de um serviço, né, dentro do nosso próprio software também como verdade, porque é isso que faz com que ele tenha realmente o valor agregado da manutenção preditiva nas suas mãos, né? Porque de nada adianta você ter um sistema
muito robusto, muito capaz, como são os sistemas que a gente projeta e desenvolve aqui, mas você não saber usar ele da melhor maneira possível, né? E por isso que a gente tanto incentiva os nossos clientes a usarem os seus sistemas da melhor maneira possível, como também a gente ajuda eles a chegar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto de manejamento melhor dos seus dados e de manejamento melhor de todo o seu sistema de manutenção preditiva. Então é mais ou menos isso. Muito legal. E aqui na QTech a gente tem uma equipe grande, né? Assim, de especialistas, analistas de vibração para poder apoiar. Certificados internacionalmente, inclusive. Né? Parquito, super obrigada. Foi uma honra conversar com você, né? Sobre esse tema que você domina bastante. E só para reforçar, né? O que eu falei no começo, acompanhem a gente aí nas redes sociais para saber um pouquinho do que a gente tá fazendo, acompanhar os nossos próximos episódios também. No nosso Instagram, né? @aquetech.powerprognostics. Nosso site, aquetech.com, e LinkedIn e o canal do YouTube aí, Aquetech Power Prognostics, você vai encontrar a gente. Eu também queria agradecer, né, Mar, pelo seu trabalho de host dessa vez. No último podcast eu sei exatamente a posição que você tá, então eu sei que não é fácil fazer esse tipo de pergunta, mas, né, obrigado por me ouvir e por fazer eu falar sobre essas turbinas eólicas, que eu tanto gosto desse assunto. E espero que os próximos episódios também a gente consiga ter mais conversas bacanas sobre N assuntos que a gente tem aí dentro do nosso mercado da Aquetech, que é bem vasto, bem gigantesco. Então, valeu, gente, por escutar a gente, e valeu, Mar, pelas perguntinhas. Fechou. Tchauzinho, Marina. Tchau.